A Netflix também tem investido bastante em filme de ação, né? Tem bastante filme de ação agora na Netflix, tanto original quanto filmes que eles compram os direitos para poder colocar no catálogo. Mas esse filme que a gente vai falar agora é um filme chamado Resgate, que é um filme estrelado pelo Chris Hemsworth, que a gente conhece mais como Thor. E é um filme que também tem o dedo do Joey e Anthony Russo, que são os diretores dos dois últimos Vingadores, né? Do Guerra Infinita e do Ultimato. Inclusive foi o Joe que escreveu, né? Um dos irmãos foi que escreveu esse filme e eles também atuam na produção. E é mais uma tentativa da Netflix de fazer uma franquia de ação que aparentemente não deu muito certo novamente. Mas o filme tem seus pontos positivos sim. A gente quer falar com vocês a respeito deste filme, então se você quiser saber mais sobre ele, fique com a gente. Eu acho muito engraçado, aqui um parênteses aqui, eu acho muito engraçado a autoestima do cara que tem um Corcel 77 e acha que pode subir uma rua com ele. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você para se inscrever no canal, seu feedback é importante pra gente. Eu também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente lança aqui. E se você gosta de redes sociais, a gente também está nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram. Os links estão aparecendo para você agora na tela. Esse filme ele é baseado na graphic novel que o Joey e o Anthony Russo criaram e que já foi um sucesso lá nos Estados Unidos. Aqui eu não sei se foi um sucesso, nem sabia que existia. Fiquei sabendo quando eu estava assistindo o filme, depois eu fui pesquisar e aí eu descobri que havia uma graphic novel sobre esta história. E essa graphic novel foi adaptada para as telas pelo próprio Joey Russo. Como eu falei, eles são conhecidos aí não só pelo trabalho nas séries, eles foram um dos idealizadores de Arrested Development, que é uma das séries que eu mais gosto, como também foram responsáveis aí pelo Guerra Civil, se não me engano, dos Vingadores, né? E depois fizeram os dois filmes principais dos Vingadores, que foi o Guerra Infinita e o Ultimato também. E esse filme então, você deve se perguntar qual é a história, é um filme que conta a vida do Tyler Rake. Ele é um mercenário que atua no mercado negro e ele e a equipe dele foram contratados para poder resgatar um jovem que foi sequestrado. O Tyler, ele é o estereótipo daqueles caras que a gente conhece como mercenários, né? Tipo, calado, mas ele é muito eficiente naquilo que ele faz, ele conhece todas as artes marciais, ele sabe lidar com todas as armas possíveis, ele sabe matar você com faca, sabe matar você com arma, sabe matar você com uma cadeira, sabe matar você de qualquer forma. Mas ele é extremamente competente naquilo que faz. Em compensação, ele também é uma pessoa meio quieta, meio na dele, ele não é de falar muito. A gente já viu isso, a gente já conhece qual é o estereótipo. Enfim, ele é contratado para poder resgatar esse menino que é filho de um homem muito poderoso, que está enfrentando outros homens poderosos que sequestraram o filho dele, e aí ele acaba se envolvendo junto com a equipe dele nessa guerra, nesse meio tão confuso que é essa briga de pessoas poderosas, e aí ele tá lá no meio tentando resgatar esse menino e ele vai fazer de tudo que tá no alcance dele para conseguir tirar o menino das garras dessas pessoas que não querem só sequestrar, mas querem matar também. E aí vem aquilo que a gente já espera, né? O Tyler, que é esse homem máquina praticamente, um Schwarzenegger dos anos 80 praticamente, enfrentando não só as pessoas que sequestraram os meninos, mas também enfrentar um governo inteiro, enfrentar um exército inteiro. Tudo isso é ele e poucas pessoas, mas basicamente ele. Então a gente tem aqui aquela velha história do exército de um homem só, que acaba funcionando bem por conta da ação. A história é meio fraquinha, mas a ação é muito bem feita. Isso porque o filme é dirigido pelo Sam Hargrave. Esse é o primeiro filme dele, mas ele tem muito conhecimento de ação, porque ele foi diretor de dublês de muitos filmes conhecidos, inclusive dos filmes da Marvel. Então o Joey e o Anthony Russo trouxeram ele da Marvel para ele dirigir esse filme, então você tem uma cena muito bem coreografada, tem ação muito bem feita, é um filme que consegue escolher bem os seus ângulos para poder mostrar a ação de uma forma mais efetiva, mas nesse sentido o filme é sensacional. Mas ele tem grandes falhas no que diz respeito à sua história, mas para quem está interessado em filme de ação não está interessado em desenvolvimento de história, né? Então isso não conta tanto. É um filme dos amiguinhos da Marvel. Sim, o filme é, assim, o Chris Hemsworth e os dois diretores, né, o Joey e Anthony Russo, se juntaram para produzir esse filme. Eles trouxeram boa parte da equipe da Marvel para trabalhar com eles, inclusive o diretor, como eu falei. Então isso aí é o clube do Bolinha, né? O clube dos amiguinhos da Marvel, que resolveram fazer, sabe aqueles encontros de formando depois de 10 anos? O reencontro do terceirão é a mesma coisa. Basicamente o que a gente pode dizer do script desse filme é que nada acontece feijoada, mas a ação distrai a gente, então o filme acaba funcionando. Aí você pode se perguntar, mas e o Chris Hemsworth, tá atuando bem? Bom,
tá atuando naquele nível, né? Tipo, como eu falei, ele tá atuando no modo Schwarzenegger dos anos 80, do modo Stallone dos anos 80, Charles Bronson, assim, dos anos 70 e 80, que é o homem calado, que é o exército de um homem só, que vai matando todo mundo, mas ele tem muito carisma. Então ele consegue fazer isso de uma forma que não fica parecendo um brucutu. Ele fica parecendo realmente um cara que é compenetrado, um cara que é esforçado para conseguir cumprir as missões pelo qual ele é pago para fazer. Então a gente tem aqui nesse papel um papel que é um veículo para que ele possa mostrar todo o carisma dele e o quanto ele sabe fazer a coreografia de luta, porque ele já faz isso na Marvel e aqui também ele faz. Tem uma cena, inclusive, que é uma cena que foi feita de um take só, né, aparentemente. Hoje em dia não tem mais só um take só, é tudo take falso, né, que é o plano de sequência falso. Birdman fez isso, Atômica fez isso, e aqui a gente tem também uma cena dessas que mostra o quanto esse balé é tão bem organizado. Tem algumas pequenas falhas, mas ali ainda funciona muito bem como ação. E o Chris Hemsworth consegue fazer isso de uma forma muito interessante. Essa cena que eu falei que tem os cortes falsos, ela tem quase 12 minutos, então preste atenção que é uma cena muito bem feita, é uma cena muito legal e já vale o filme por conta desta cena. Mas se a gente for falar do resto, a gente não tem o que falar do resto. Tipo, o filme é calcado nas cenas de ação muito bem feitas e no carisma do Chris Hemsworth. História a gente esquece, não precisa ficar detalhando porque quase não tem, é só uma desculpa para ele sair matando um monte de gente, destruindo várias coisas, vários carros, várias casas, enfim. O David Harbour, que interpreta um personagem importante no Stranger Things e também tá no filme da Viúva Negra, mas ele aparece assim, tipo, piscou, perdeu. É uma participação especial, não passa disso. É praticamente uma participação especial e não tem outros nomes que agreguem para poder rivalizar com o Chris Hemsworth nesse filme. Então o filme é dele, é tudo calcado em cima dele, então a gente tem muita ação, tem muito Chris Hemsworth e funciona. Por incrível que pareça, é um filme que funciona ainda assim. É um filme raso, feito um pires. Depois de 15 minutos você esquece dele, mas enquanto você está assistindo, você está se divertindo. Então, se você está procurando alguma coisa só para se distrair nessa quarentena, funciona muito bem. Assista porque vale a pena. Para nós aqui do canal 5 Tons, esse filme merece a nota 8. Sabe por que eu dou 8? O Lucas só estava aqui me questionando. Por que você não deu? Qual a nota que você daria? 7,5. 7,5. Por que você deu 8? 7. O Lucas ia dar 7. Eu dou 8. Por quê? Porque é um tipo de filme que, apesar dos seus defeitos, é um filme que ele cumpre aquilo que ele propõe, que é deixar você completamente imerso nessa coisa de violência e de gente socando outras e, tipo, explosões e tal. E é isso que o filme se propõe. Ele não quer ser mais do que ele realmente é. O filme ele foi feito só pra isso, pra deixar você distraído enquanto um monte de coisa explode, porque não tem história, não tem nada. Pra isso ele funciona muito bem. Agora, se fosse um filme que tivesse essa intenção e não funcionasse, aí a gente poderia conversar sobre uma nota mais baixa. Mas enfim, é tudo muito subjetivo. Nota é subjetiva, o que interessa é o que a gente tá falando do filme. A nota é um pequeno detalhe. Se você discorda da nota, é só você deixar aqui nos comentários por que você daria uma outra nota, que nem o Lucas fez, tá bom? Então é isso. A gente vai ficando por aqui, um abraço pra você e a gente se vê aqui no canal 5 Tons. Assista esse filme Resgate, é um filme que se você gosta de filme de ação, gosta de filme aí frenético, você vai gostar. Então é isso aí, até logo.